Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Como passaram esse final de semana? Mais uma vez eu pergunto para vocês, como foram seus times nesse final de semana? Foram bem? Foram mal? Te trouxeram alegria? Te trouxeram preocupação? O meu, mais uma vez, está trazendo preocupação. É lógico que pode ser apenas uma má fase, mas vamos falar sobre isso no decorrer do vídeo. Então, para você que está chegando agora, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos para que esse canal cresça junto com o futebol americano aqui no Brasil. Então, se você já fez tudo isso, vamos embora pro vídeo, solta a vinheta. Bem, nessa semana, depois do meu preview lançado na quinta-feira passada, eu consegui acertar 11, acertei 11 dos 16 jogos, dos 16 placares. O placar em si não, mas eu acertei 11 vitoriosos. E por enquanto, minha contagem não está assim, lá grande coisa, mas também não é a pior de todas, perto de alguns que eu já vi aí na internet afora. Agora, se o seu time te trouxe tristeza ou alegria, vamos descobrir agora nesses destaques que podem ser ou positivos ou negativos. Segundo, a minha opinião, não é segundo o que eu li a respeito de alguns times ou não, é o que eu vi nos jogos e daquilo que eu assisti dos condensados, do pouco que eu assisti de condensados. Então, vamos atrás desses destaques positivos e negativos da semana 8 da NFL, começando aí com o jogo entre Eagles e Commanders, que foi ali um jogo muito bom de se assistir. Foi um placar de 38-31 a favor dos Eagles, num jogo que teve 4 touchdowns anotados por cada um dos quarterbacks. Tanto o Jalen Hurts quanto o Sam Howell anotaram 4 touchdowns. Mas Sam Howell anotou também uma interceptação. E na batalha dos turnovers, quem se deu melhor nessa foram os Eagles. Os dois times tiveram um jogo corrido assim bem aquém daquilo que se espera de ambos, com 59 e 84 jardas para Eagles e Commanders respectivamente, sendo que DeAndre Swift, dessas 59 jardas, o Swift anotou 57, supremacia desse running back nesse jogo. O jogo foi tão bom que até mesmo o Julio Jones anotou seu primeiro touchdown pela franquia dos Eagles. E o mais curioso, a gente é acostumado a ver o famoso tush-push promovido por Nick Sirianni e seu time de ataque. Dessa vez, se eu não me engano, foi o último touchdown, o anotado por DeAndre Swift, foi através de um fake tush-push. Incrível, os caras fazem muito bem feito esse tipo de lance e ainda faz ele fake, enganando a defesa dos Commanders, anotando aí o 38º ponto através desse touchdown, mais o field goal, o extra point em sequência. O ponto negativo desse jogo para os Eagles, teve ponto negativo? Como assim? Foi 38 pontos a 31. Exato, eles tomaram 31 pontos de um time como o Washington Commanders, que não é o supra-sumo dos times, não é o top dos times aí na liga, e que sempre mostram aí os pontos fracos defensivos da franquia da Filadélfia. Cabe aos demais ataques, às demais comissões técnicas de ataque, estudarem essa defesa dos Eagles e fazerem seus planos de jogo para tentar vencê-los através desses pontos fracos. Mas também tem que ter uma defesa que consiga segurar aquele ataque com Jalen Hurts, A.J. Brown, agora Julio Jones, o DeAndre Swift e tantos outros ali que jogam muito, mas muito bem mesmo, sem falar da linha ofensiva e da linha defensiva. Mas se a linha defensiva é um dos pontos fortes da defesa dos Eagles, a secundária parece que tem mostrado aí alguns furos, alguns buracos que podem ser explorados pelos ataques adversários. Aguardemos. O próximo jogo fica uma expressão aí que pode ser estranha, apesar de não ser a primeira vez que se usa com esse time, porque o Saints amassou os Colts, um placar de 38-27, mas não foi aquele amasso, não foi um 34-0, mas foi um jogo muito bom, com o melhor jogo de Derek Carr pela franquia até agora, sendo aí 19 passes completos de 27 tentados, 310 jardas e 2 TDs anotados, sem nenhum turnover por parte do Derek Carr.
Taysom Hill foi, assim, acho que o nome da partida também. Ele dominou no jogo corrido e também no jogo aéreo, com um touchdown em cada uma das partes. Um touchdown correndo e um touchdown recebendo a bola. E agora também dentro desse jogo aéreo, nós temos um novo xodó lá em New Orleans, que é o Rashid Shaheed, que teve 153 jardas recebidas, mas num detalhe, em apenas 3 recepções. O cara foi um monstro nesse jogo. Esperamos assim que ele continue bem. É lógico, a gente nunca quer que ele jogue bem contra o nosso time, mas que fica legal para a NFL, que fica legal para os fãs de futebol americano verem esses jogadores se desenvolvendo e jogando bem, é muito mais legal, é muito mais atrativo para a própria liga e para o espectador que está assistindo, acompanhando os jogos. Os Colts, por contrário, não jogaram mal, não jogaram. Um jogo até interessante dos Colts. O problema é que o Saints jogou muito melhor e que o Gardner Minshew, ele não é aquele titular, tanto é que ele é o melhor reserva, mas ele não é o melhor titular. Então ele fica mais previsível quando ele é o titular do jogo, fazendo com que a pressão às vezes o force a cometer alguns erros que são considerados assim bem bobos, por dizer, e fazer com que o time não desenvolva tão bem as suas campanhas. Mas pelo menos o Carr tem mostrou nesse jogo uma boa melhora, né? Um bom avanço na carreira aí com o time. E os Colts ficam aí numa certa preocupação, mas não vejo um desespero total para a torcida. O time ainda é bom, o quarterback não é ruim, ele só não é o melhor, mas temos que acompanhar o resto da temporada para ver como vai se dar o ajuste dos adversários para com o Gardner Minshew, que já é conhecido na NFL, então já é um pouco mais manjado. Agora o jogo entre Cowboys e Rams, que esse sim foi uma lavada que só não foi maior porque existe o garbage time, e num placar de 43-20, talvez meio que descontando no Rams o que os 49ers fez com o time, apesar que depois daquele jogo o 49ers esqueceu o que é futebol americano, né? Vamos lá, depois a gente fala disso. Só que dessa vez Dak Prescott, basicamente tirando a única interceptação dele no jogo, teve um jogo beirando a perfeição, com 4 touchdowns, sendo 2 deles lançados para CeeDee Lamb, um dos melhores, se não melhor, aí no jogo aéreo do time de Dallas. E com um jogo terrestre aí dominado por Tony Pollard, que também foi bom o suficiente para desafogar os braços de Dak Prescott. Como eu falei, é o que colabora com esse quarterback. Se deixar a bola muito nas mãos dele, a chance dele cometer erros bestas, erros drásticos para o time é grande. Quando você desafoga o jogo com a corrida bem prolífica, você tem a chance de Dak Prescott não fazer besteira, muito pelo contrário, levar o time à vitória. Já o time de Los Angeles sofreu demais. No intervalo, né, foram para o vestiário com 33-9. Os outros 11 pontos foram aí realmente de garbage time. Enquanto foi 11-10 no segundo tempo para os Rams, eles levaram 33-9 no primeiro. O Matthew Stafford ainda sofreu uma torção no UCL do dedão direito, que é o da mão lançadora. Não é uma lesão grave, mas é um incômodo para você segurar a bola para fazer o spin perfeito. Então a gente não sabe se ele vai ser o titular no jogo seguinte ou se vai ser Brett Rypien, que não é nada demais e provavelmente limite ainda mais o ataque, que mostrou que tem suas limitações sim, apesar de ter Cooper Kupp, apesar de ter Puka Nacua, apesar de ter o Tutu Atwell, que não jogaram mal de jeito nenhum, apesar do Kupp ter sido mais limitado. Eles vão ficar agora um pouco mais travados por conta da possível ausência de Matthew Stafford. E como foi falado na transmissão durante a partida, isso mostrou a limitação de elenco que o time tem. Isso é visível, óbvio. A gente sabe que o elenco do Rams está fazendo muito mais, muito além do que aquilo que se esperava do time. Tanto é que ele foi colocado em alguns previews aí antes do campeonato como um dos piores, se não o pior, da NFL, junto com o Cardinals, os Panthers e os Bears. Os Bears eram tidos aí como Super Bears e estão tentando responder agora. Mas os Rams estavam aí meio que na rabeira da liga por conta do time ter as suas suspeitas e ser limitado. Isso vem sendo cobrado, vem sendo mostrado agora nesses jogos. Agora o time está em reconstrução. A gente não sabe como vai ser o resto das próximas semanas de NFL para eles,
Mas vamos aguardar, né? Quem sabe a torcida dos Rams tenham mais alegrias aí e consigam aí aquela esperança de possivelmente lutar para uma vaga de wild card. Não é impossível, apesar de difícil. E jogando no Lambeau Field, os Vikings conseguiram derrotar com propriedade o seu rival da divisão Green Bay Packers, que dessa vez, apesar da pontuação de 24-10 para os Vikings, não foi totalmente culpa do jogo mais fraco de Jordan Love, já que os recebedores droparam muitas bolas que poderiam ser consideradas fáceis de receber, e mesmo as mais difíceis eram passes recepcionáveis e que não deveriam ter sido dropados, que poderiam ter garantido mais avanços e possivelmente mais pontuação. Então, o jogo perdido em casa não é 100% na conta do Love, apesar de não eximi-lo, né, não tirar a responsabilidade dele no jogo dele, que não é bom, apesar das 3 primeiras boas semanas dele no campeonato. Mas mesmo com a vitória, o jogo saiu com gosto amargo para o torcedor dos Vikings, que viu o seu quarterback, o Kirk Cousins, sair de campo com uma ruptura no tendão de Aquiles no pé direito. Sim, ele vai ficar fora do resto da temporada, a não ser que ele faça cirurgia com o mesmo médico que operou Aaron Rodgers, que ele faça o mesmo tratamento que o Aaron Rodgers, que aí, ó, em 7 semanas pós-cirurgia já está lançando bola, sem precisar estar com botinha, já de tênis, fazendo drop back. Isso daí é possível? Talvez. Quem sabe? Pode ser um absurdo o que eu estou falando? Talvez também. Mas, no desespero, às vezes você toma decisões, às vezes até um pouco desesperadas nesse sentido. Pode ser que não sirva de nada? Pode. Porque seguir com Jaren Hall, que é novato, não é garantia de que o time vá conseguir vitórias suficientes para lutar por wild card, já que os Lions venceram ontem os Raiders e estão aí disparados na liderança da divisão. Entretanto, aquela esperança sempre permanece, principalmente no coração dos torcedores. Então, vai buscar agora nessa trade deadline um quarterback substituto, em vez de ficar com Jaren Hall? Não sabemos. Algumas especulações já rondam por aí. Uma delas é Colin Kaepernick, né? Eu vi se não me engano, foi no Twitter do Viking Sincero, que ele falou assim, já estamos ruim mesmo, né? A situação tá brava, traz o Colin Kaepernick que tá desempregado, talvez o contrato não seja tão caro, e o não já tem, né? As dificuldades já estão aí, vai que aconteça alguma coisa boa. Os demais, que são reservas, segundo ou terceiro reserva aí na NFL, ou até mesmo de practice squad, alguns deles já são figuras carimbadas na liga, então já tem uma certa garantia de que eles não vão render nada, mesmo estando em mais tempo de atividade do que Colin Kaepernick, que não joga desde 2017 e 2018, o que é o principal empecilho para a contratação do ex-quarterback dos 49ers. A questão é que com o Kirk Cousins em campo, o time deslanchou, o time foi bem, marcou seus pontos, o que possibilitou aí a tranquilidade do time e a defesa, que jogou muito bem, para barrar o ataque bem fraco e limitado do Green Bay Packers. Agora, vamos ver o que vai acontecer com os Vikings e se o Packers vai ter condições de tentar se recuperar e garantir um pouco mais de vitória. Mas a princípio, o ano, né, a temporada dos Packers está, vamos assim, já, digamos que encerrada. Quem sabe eles entram aí na corrida por Caleb Williams. E por falar em Aaron Rodgers, ele foi o grande destaque desse domingo no jogo entre Jets e Giants. Sim, o QB titular que saiu no primeiro jogo contra os Bills por romper o tendão de Aquiles, igual que aconteceu nessa semana com o Kirk Cousins, e já está lançando bola sem auxílio de nada, de nenhuma proteção no seu pé direito e ainda fazendo dropbacks, ele foi o grande destaque porque o jogo foi ruim pra caramba. Esse daí foi um jogo mas muito da rodada. É lógico, ele não jogou, ele não tem culpa no resultado ou não pode ser atribuído a um retorno precoce dele. Mas a situação é que, apesar da última boa campanha do Zach Wilson, que levou o time a conseguir um empate nos segundos finais com um field goal, isso não quer dizer muita coisa não. Tanto o Zach Wilson como o Tyrod Taylor, antes dele sair por contusão nas costelas, eles estavam assim jogando relativamente mal,
e as defesas estavam jogando muito bem. E o time ficou na liderança por 10-7 por um bom período de tempo durante o jogo. Foi um jogo duro de assistir. Mas choveu, tá, ok, chuva atrapalha, concordo. Mas mostra o quanto esses dois times são bem limitados, principalmente no ataque. A defesa dos Giants está melhorando gradativamente, o ataque não tem acompanhado a evolução da defesa. Já o ataque dos Jets, eles são muito bons, só que tem Zach Wilson como quarterback, então o que estraga o ataque aí é o seu QB. Diferente dos Giants, que tem uma série de problemas aí com o corpo de recebedores, apesar de Saquon Barkley ter corrido muito bem com a bola nesse jogo, mas muitas vezes o jogo corrido também fica bem aquém daquilo que se precisa para esse ataque dos Giants. Então foi um jogo ruim, resolvido no overtime, né, na prorrogação, e mesmo assim foi com field goal, não foi com touchdown. Tão feio que foi a situação aí. Péssimo trabalho dos quarterbacks, claro. O Zach Wilson teve menos de 50% dos seus passes completados, e o Tyrod Taylor, né, saiu com lesão no costela, e o negócio foi até um pouquinho mais feio, que ele saiu e foi direto para o hospital, porque estava muita dor, ele estava sentindo muita dor, era visível. Então, jogar com o Tony DeVito não foi assim a coisa mais legal de se ver, apesar dele ter feito um touchdown corrido, mas foi um jogo com jardas aéreas negativas. Como muitos afirmaram aqui em outros vídeos no YouTube, é a primeira vez que a gente vê um jogo terminar com o time com jardas aéreas negativas, menos uma jarda, de tão ruim que foi. As jardas corridas foram muito bem obrigadas, carregaram o time por um tempo, mas não deu certo com os quarterbacks lançando a bola. E finalmente saiu a primeira vitória dos Panthers, que jogando em casa conseguiram vencer os Texans por 15-13. Outro jogo duro, mas que apesar do placar apertado e de soma pequena, não foi tão ruim quanto de Nova York. Ele foi até mais emocionante, teve muito mais lances lá no Red Zone passando com certa regularidade do que o jogo de Nova York. Foi um jogaço? Não foi. Mas até agora foi o melhor jogo de Bryce Young, que teve aí 22 passes completos de 31, 235 jardas e um TD lançado. E uma defesa que conseguiu limitar CJ Stroud a 16 passes completos de 24 e 140 jardas sem nenhum touchdown anotado. Isso é bom para os torcedores dos Panthers, mas não é ruim para os texanos, já que sabemos que ambos estão em rebuild, e nisso a gente sabe que um jogo ou outro vai ser muito ruim ou muito bom, vai ter essa variação. Parece que os Panthers estão começando a se acertar, parece que o Young está começando a se sentir um pouco mais em casa dentro da NFL. Vamos acompanhar os próximos jogos de ambos os times para ver se os Texans vão sentir, para ver se os Panthers vão sentir também mais firmeza e jogar melhor, e precisam mais desse jogo terrestre também, porque Chuba Hubbard foi o que mais correu, foi pouco mais de 50 jardas, foi terrível o jogo terrestre dos Panthers, e o jogo terrestre dos Texans não entrou. A defesa dos Panthers jogou muito bem, mas é lógico, foi Panthers e Texans, dois times que não estão em prateleiras altas nas expectativas dos fãs de NFL para esse ano, mas que tem surpresas boas, porque já que CJ Stroud tem sido uma ótima surpresa como calouro num time que era considerado um dos piores e concorria às primeiras picks do draft do ano que vem. Mas estamos mais tranquilos quanto aos Texans, pelo menos eu estou como fã de NFL, e quem sabe agora o time da Carolina do Norte consegue aí maiores alegrias para os seus torcedores. E será que isso vai ser bem visto? Se acontecer, será que vai ser bem visto pelos Bears, que por enquanto tem a primeira escolha do draft do ano que vem, que é uma escolha que veio pelos Panthers? Vamos aguardar, né? Vai ser mais interessante se a gente souber esperar com paciência. E o jogo entre Falcons e Titans também foi um jogo assim de extremos. Mostrou duas realidades quanto aos QBs titulares, que no lado do vencedor, no lado dos Titans, que venceu por 28-23, que começaram com Malik Willis, que logo de cara já se viu que não ia para frente, tiveram aí no seu terceiro QB, que dessa vez estava como reserva imediato, o Will Levis, um cara que mostrou um jogo excelente, muito bom. Foram 4 touchdowns lançados pelo QB
como titular em seu primeiro jogo na NFL. Foram aí 19 de 29 passes, 238 jardas e os 4 TDs passados, com um hat-trick do DeAndre Hopkins, sim, do titio DeAndre Hopkins, que teve 128 jardas e 4 recepções para esses 3 touchdowns. E com Derrick Henry voltando a correr acima de 100 jardas, o que ajuda muito a desafogar o jogo aéreo também. No lado dos Falcons, finalmente Desmond Ridder foi bancado, foi colocado na reserva, tendo aí Taylor Heinicke entrado no meio do jogo, e quando ele entrou, aí sim o time começou a desenvolver um futebol um pouco melhor. Lógico, Taylor Heinicke também não é o melhor quarterback da história, mas ele é muito mais desenvolto, porque já tem uma experiência vinda lá dos Commanders e pode levar esse time a melhores patamares ou melhores placares do que o seu, talvez agora ex-QB titular, Desmond Ridder. É lógico que não foi o tempo suficiente para recuperar, ficarem por uma posse. Se tivesse feito mais um touchdown, teriam vencido o jogo, mesmo que não fizessem um extra point, mas não deu certo, não conseguiram vencer, não conseguiram segurar Derrick Henry, não conseguiram por muito tempo segurar o ataque aéreo de Will Levis, e o Ridder de fato não tem mais condições de continuar como QB titular nesse time dos Falcons. Quem sabe agora, novos ares, novas esperanças para o time de Atlanta. E o primeiro tabu a ser citado aqui nesse vídeo, que foi quebrado, veio com a vitória acreditem, dos Broncos sobre os Chiefs. 24-9, com Russell Wilson fazendo um jogo bom, o melhor jogo dele por enquanto pelos Broncos, mesmo com alguns turnovers, inclusive um strip sack que ele sofreu, mas não foi suficiente para que o time de Kansas City conseguisse a vitória lá no Mile High. O Russell Wilson teve 12 passes completos de 19, apenas 114 jardas, é fato, mas com 3 touchdowns marcados. E ainda sofreu 6 sacks, sendo um deles o strip sack que eu falei, que teve o turnover, a recuperação feita pela defesa dos Chiefs. O problema é que esse foi o pior jogo do Mahomes em toda a sua carreira, talvez, aí como titular dos Chiefs. Lógico, ele estava gripado? Ok, ele estava gripado. Mas se é para perder sem touchdown com o Mahomes, coloca o QB reserva, deixa ele se recuperando da gripe para voltar 100% no jogo que vem. E se for para perder, que seja. Agora fica a pergunta ou fica a dúvida, será que sem minha Taylor Swift eu não consigo? Já que a Popstar não estava no estádio, ela teve uma sequência de shows lá no Superdome, não teve como ir, ou não quis ir, não sei, ao Mile High, e sem ela no palco, ou no caso na torcida, não teve match para os Chiefs, que nem touchdown marcaram. Foi a primeira vez, acho que em 29 jogos, que Patrick Mahomes sai de campo sem um único touchdown anotado. Agora vamos partir para o segundo tabu quebrado, e esse é o que mais dói em mim. Vocês sabem, eu sou torcedor do 49ers. E tomamos uma surra bem tomada dos Bengals lá em casa. Fazia 16 jogos que o time não perdia no Levi Stadium como mandante, óbvio. E tomamos aí 31-17 em mais um jogo em que a gente entrou no quarto com 2 posses de diferença no placar e mais uma vez não conseguimos a virada. Ou seja, se não me engano, são 36 ou 37 jogos de Kyle Shanahan onde ele não consegue virar um jogo quando entra no quarto com 2 posses de diferença. E óbvio, eu não estou usando isso para desmerecer o Cincinnati Bengals, que muito pelo contrário, jogou o fino da bola. Eles foram totalmente superiores do início ao fim em relação ao time dos 49ers. Não deu chance, apesar de o time às vezes conseguir chegar lá na frente e fazer uma pontuação ou outra, mas em mais um jogo que o time não passou dos 17 pontos, foi totalmente mérito da defesa dos Bengals, que soube pressionar muito bem tanto os recebedores quanto os running backs, e principalmente o Brock Purdy, que lançou mais 2 interceptações, são 4 interceptações em 2 jogos. Enquanto isso, do outro lado, Joe Burrow, Joe Mixon
Chase Young, T. Higgins e companhia limitada jogaram aquele futebol que todo mundo esperava do Cincinnati Bengals desde a primeira semana. Isso mostra que Joe Burrow já está recuperado da sua lesão na panturrilha. Inclusive, a própria linha defensiva dos 49ers mostrou isso, já que Joe Burrow fez acho que um dos melhores jogos corridos da carreira dele. Não sei, não fui pesquisar. Mas dos que eu assisti, eu nunca tinha visto o Joe Burrow correr tão bem com a bola quanto ele fez nesse jogo, nessa semana. E detalhe, ele foi o corredor com mais jardas, ele correu mais que o Joe Mixon. E outro detalhe, Joe Mixon não corria nada até semana passada. Ele teve um ou outro jogo aí mais ou menos, mas esse foi o jogo que ele melhor correu, que ele fez touchdown. Ou seja, a defesa dos 49ers recupera jogador que está esquecido nos ataques adversários. Eles se recuperam contra a nossa defesa. O ataque dos Vikings correu muito bem contra a nossa defesa. O ataque dos Broncos, que não fez tantos pontos, também correu muito bem contra a nossa defesa. Quase todos os times correram muito bem contra a nossa defesa, mesmo nos jogos em que a gente limitou os times a 10, 17 ou até 21 pontos. E no caso dos 21 pontos contra os Rams, Kyron Williams correu muito bem contra a defesa dos 49ers. Então, o time de Cincinnati, eles jogaram um futebol quase à perfeição. A tal ponto que eu até agora não entendo por que Joe Burrow não teve um rating perfeito, não teve uma pontuação perfeita no seu jogo. Segundo o Kurt falou, muito provavelmente por conta da média de jardas a cada lançamento, o que foi uma besteira total. Para mim foi o rating perfeito, o cara jogou pra caramba. Olha, eu falei que ele tinha corrido mais que o Joe Mixon, não. O Joe Mixon correu 87 jardas e um touchdown. Chase Young, 100 jardas e um touchdown. Foi uma bagunça na defesa dos 49ers. Eu sei que eu não sou ninguém, eu lancei lá no Twitter, #FireSteveWilkes. O cara não serve para ser coordenador defensivo do time dos 49ers com o padrão de defesa que os 49ers mostrava até o ano passado e que veio mostrando no decorrer do tempo com o Saleh e com o Ryans. Agora temos que correr atrás disso. Apesar do vídeo ser lançado aí entre essa terça-feira e quarta-feira, se lançado na quarta-feira, talvez não esteja aqui os movimentos da trade deadline, mas que a gente precisava de um cornerback muito bom, um edge muito bom para completar essa nossa linha defensiva, ou um interior de linha defensiva aí para melhorar, e um right guard com urgência. Isso a gente precisava. Virão? Não faço a mínima ideia. Estão em negociação aí com um jogador de defesa aí dos Bears, que para mim, por enquanto, não sei quem é, um tal de não sei que lá Johnson, mas vamos aguardar, né? John Lynch, você tem que fazer seu trabalho direitinho. E não está sendo feito como deveria ter sido. Então, manda embora aí Steve Wilkes, contrata alguns caras aí, coloca alguém que já está na comissão técnica aí, com experiência como coordenador defensivo, e vamos embora no mesmo padrão de Robert Saleh e DeMeco Ryans. Quem sabe? Então, galera, depois de mais um desabafo meu de torcedor chateado com um time que não jogou bem, deixa aí nos comentários a sua impressão sobre o seu time, as suas reclamações com o seu time, o que seu time, seus técnicos estão fazendo que está te deixando chateado, o que eles precisam fazer para melhorar, se precisam começar do zero, se precisam de uma peça ou outra, deixa aí no comentário. E se você assistiu aqui, deixa seu like, compartilhe com seus colegas, com seus amigos e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Então ficamos por aqui, esse foi mais um vídeo do Futebol Americano na Veia, FA na Veia. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, vamos embora para mais touchdown, valeu!